4 meses sem vídeo. Doce Vingança 3, um dos filmes que eu assisti que sinceramente ficou nos Lost Mídias de infância. Eu sei que eu assisti esse filme com uns 11 anos, mais ou menos, onde eu tenho vagas memórias dele. E se você conhece o filme, você também sabe que essa porra não é pra crianças. Até porque a cena mais levinha dele é só uma moça enfiando um cano de metal no ânus de um senhor de idade usando uma marreta. O problema é que eu era muito doido e sabia exatamente a hora de ver os filmes no DVD sem apanhar dos meus pais. Se eu tivesse sido pego, eu tava morto essa hora, tá? Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou estar trocando em miúdos. Jennifer Hills, após ter sido brutalmente por um grupo de doentes mentais no meio de uma floresta na Louisiana, volta pra se vingar de todos, matando cada um deles da pior forma possível. Tudo isso no primeiro filme, onde ela acaba se mudando pra outra cidade em busca de superar o trauma e o medo de todo aquele pesadelo acontecer mais uma vez. Espero que só eu tenha visto isso na infância, né? O negócio era bem mais pesado do que eu lembrava. Meus pais nunca me deixaram encostar nisso, mas eu vi mesmo assim. Tem que matar uma porra dessa. Parando pra pensar, talvez eu fosse uma criança possuída. Não se preocupe que eu vou contar cada atrocidade desse filme pra vocês. E só avisando que um certo vagabundo resolveu trabalhar. Vai ter review aqui toda semana. Aê! Ninguém vai aplaudir, não? Desculpa, o que foi? Todos. Bom, Jennifer Hills, agora conhecida como Angela, estava frequentando uma clínica de reabilitação pra tentar se recuperar dos traumas do primeiro filme. Foi tanta pica que a mulher ficou meio piroca da cabeça. Não é pra rir disso, sério, para! Ei, doido, eu tô falando. Depois do que aconteceu, ela ficou traumatizada, não querendo mais contato com homens. E no trabalho dela tem um cara que fica querendo puxar papo e forçar a amizade. E aí ela se vê obrigada a falar: você não vai me fuder, amigão, tenta outra. Nem todo mundo quer transar com você. Não todo mundo, mas você quer. Isso na cabeça dela, mas o cara é só um fofo mesmo. É isso, Jennifer, se não quiser dar, pode deixar que eu dou. Mesmo com a ajuda médica, ela segue atormentada com visões do que fizeram com ela no passado. Com isso, ela também passou a criar cenários matando as pessoas que fizeram mal a ela. Meio que um sistema de defesa, sabe? Tu nem precisa fazer nada, basta ser um homem e respirar o mesmo ar que ela. Então a doutora fala com ela: minha filha, busque mais ajuda, isso aí já tá ficando perigoso, tá? Então ela vai e se junta a um grupo sagrado de sim, um grupo de mulheres que foram violentadas se unindo pra contar suas experiências, que pra mim foi um negócio absurdo e muito medonho. Nise, mas elas se reúnem ali pra se libertar dos traumas, pra conseguir desabafar com alguém que consiga entendê-las. Eu sei, animal, isso é óbvio. Só que todo mundo tá ali pra supostamente se ajudar, só que nenhuma delas faz nada. Mesmo quando uma das integrantes ainda tá sendo abusada em casa todos os dias, todo mundo fica: ó, que peninha, vai dar tudo certo. Próxima! Calma que já já eu explico essa parte. A Angela conhece mais duas pessoas muito importantes pro filme nesse grupo. Um cara chamado Oscar, que é pai de uma das meninas do grupo que foi estuprada e morta. O detalhe importante é que o cara que fez isso foi solto por falta de provas. Eita, nós, é o Brasil essa porra. E a outra é uma mulher chamada Marla, que é uma loirona, gótica, durona, que acabou ajudando a Angela a se livrar de uns caras no meio da rua. E aí as duas se tornaram best friend forever. Mais ou menos até o meio do filme, né? Porque personagens precisam morrer em filmes assim, sabe? As duas passam a fazer tudo juntas, coisas de amigas, best friend forever. E aí em mais um dia de reunião no grupo de tá me dando agonia falar isso. Todo mundo ouve um relato de uma moça que tá sendo abusada em casa todos os dias pelo próprio pai. E a mãe dela finge que tudo isso não acontece em casa. Só corrigindo uma fala minha aqui, na verdade é o padrasto dela. Eu errei nisso no vídeo todo, mas não vai fazer tanta diferença assim, vai. E sabe por que eu falei que esse grupo de merda era absurdo? Porque mesmo depois dela contar tudo isso, ninguém no grupo toma uma atitude pra pedir socorro. Ir na casa do pai dela com a polícia e sentar o pé no maluco até ele parar de respirar. Ninguém faz nada e a menina volta todo dia com um trauma novo. Olha que bosta. E aí então nossas duas best friends bolam um plano. Se for pra esperar esse grupo de merda fazer alguma coisa, é capaz dos estupradores aparecerem pra tomar café ouvindo os relatos no grupo. As duas vão até uma loja comprar umas ferramentas, depois fazem cosplay de ladrão, seguindo o cara até um estacionamento pra dar um susto nele, sabe? Se você machucar alguém de novo, a gente vai arrancar tuas bolas, seu velho safado. A Marla quase mata o maluco, mas a Angela puxa ela e as duas fogem do local. Legal, Mona, a gente quase matou um Depois de alguns dias, voltamos no grupo onde a mocinha fala que as coisas estão diferentes agora, que o pai dela mudou, que tá mais legal agora. E as duas best friend forever ficam felizes, né? Porque na cabeça dela elas fizeram a diferença. Sendo que isso não muda o fato de que ela foi abusada, que o cara ainda é um criminoso. E eu pensando que o brasileiro tinha o mesmo QI de um chimpanzé com AIDS, mas esse filme consegue se superar. Logo depois da reunião, a Marla sai bem nervosa, dizendo que precisa resolver as coisas com o ex-namorado dela, dizendo que precisa pegar umas coisas na casa dele. Tipo o quê, minha filha? Uma piroca de borracha? Fica bem claro que era tudo mentira dela, a porra do filme acha que eu nasci
nasci ontem e não sei que isso aí vai dar ruim, né? E aí, um tempo depois, a Angela vai pra mais um encontro com Fátima Bernardes. Convenhamos que é bem menos pior do que encontro sagrado de né? Chegando lá, descobrimos que a Marla foi morta e mais uma vez pelo ex-namorado. E o nível de insanidade da Angela já tava tão fudido, tão alto, que a organizadora tenta consolar ela do pior jeito possível. Ah, temos que ficar juntas e compartilhar o nosso luto e dores. Eu sei que bater em idosas é crime, mas eu acho que nesse caso compensava. Enquanto ela tava falando essas coisas, a Angela já tava imaginando ela mesma matando a organizadora ali mesmo. Por causa desse transtorno maluco que ela consegue ficar imaginando coisas assim, sabe? É maluca, doida. E aí finalmente chega o detetive McGillan, responsável pelo caso da Marla, que vai até o grupo fazer perguntas, mas todo mundo fica meio indignado, já que casos de não são resolvidos nessa cidade. Principalmente o Oscar, né, que teve a filha estuprada e morta, e a polícia fez assim, ó, cagamos e andamos, faz outra. Então logo depois a Angela vai falar com o detetive pra descobrir exatamente o que aconteceu. Daí vão os dois pra uma cafeteria da cidade pra ela dizer exatamente tudo o que sabe sobre a Marla, até porque só dá pra falar se for tomando café, né? Só que não deu em nada e a Angela voltou pra casa, continua a psiquiatra dela lá, maluca, doida. Até que dias depois sai a notícia que o cara que matou a Marla tá respondendo em liberdade, e a Angela vai cobrar o detetive que tinha prometido prender o cara. Só que por falta de provas, o cara tá solto, e o detetive pode fazer basicamente nada, o cara tá de mãos atadas. Então ela volta pra casa puta, quebrando tudo, até arremessando faca, e depois de acertar a faca no quadro 2 vezes seguidas, ela pensou, rapaz, já tá podendo gozar. A mulher vai buscar a justiça com as próprias mãos, com uma faca escondida na cinta. E aí então vemos ela indo até uma boate que o ex da Marla frequentava. E nessa boate ela tava olhando pra ele com um rostinho de deixa o cara gozar. E o otário cai na armadilha dela, né? Óbvio. Na linguagem masculina isso aí quer dizer que a cabeça de baixo dominou a de cima. E aí os dois vão até um beco escuro e acontece isso aí, ó. Bate igual mulherzinha. Fica nesse troca-tapa até o cara colocar a moça pra mamar. E suavemente ela enfia uma faca no pau do cara e ainda divide ele em 2. O filme faz questão de mostrar cada detalhe da cena. Pois é. Não que eu esteja com pena do cara, na real eu faria bem pior, mas perder a peça e ainda levar 3 facadas no meio do cu é um tanto... Esqueci o que eu ia falar. Bom, depois de transformar o pinto do cara num sushi de pica, ela finaliza ele com um pé de cabra à moda antiga mesmo. E claro que depois de deslogar o cara na porrada, o detetive vai bater direto no trabalho dela porque ela foi posta como principal suspeita. E com muita razão, se o pau do cara pudesse falar agora, ele diria poucas e boas. O detetive logicamente imaginou que ela poderia ter feito alguma coisa com o cara, mas que já que ele não tinha como provar, então não deu em nada. Ela seguiu isenta do crime. Toda pimposa. Agora posso sentar o pé em qualquer um e sair de boa. E aí lembra da mocinha que era pelo pai em casa? Pois é, como já era esperado, ele voltou a fazer isso de novo. A moça confessou tudo e ninguém faz bosta nenhuma. Gravaram esse filme em território bostileiro. O único que toma uma mínima atitude ali é o Oscar, que fica indignado ao ouvir tudo. Um puta personagem bem colocado nesse filme. Ele não é um mongolode igual todo mundo. O cara tá ali doido pra matar um, mas ele sabe que não pode. O cara não é louco de peitar o sistema, né? Se piada tá dando cadeia, imagina se tu for lá e matar o cara. Só que no meio do momento de raiva, ele fala o seguinte pra todo mundo no grupo: ele deveria ter o ânus violado com um cano de metal. Top 10 sugestões do grupo. E aí então a Angela, que tava ali no meio, ouviu isso e pensou: ah, por que não deu essa ideia antes, pô? E daí ela vai até uma loja comprar umas coisinhas, tipo um cano de metal, fita adesiva, lubrificante e uma marreta bem grandona. Se você fizer as contas aí, dá pra saber mais ou menos o que ela vai fazer. A cena corta e tá de noite, onde vemos o pai daquela moça do grupo fechando uma loja, até a Angela aparecer pedindo ajuda pra localizar um endereço na cidade. Dá pra ver o crime na cara do maluco só pelo jeito que ele fala com ela. Pau no cu do caralho. Chegando no tal lugar, tava aparecendo mais um depósito velho, abandonado, onde vemos a Angela provocar o cara até a cabeça inferior começar a piscar. O infeliz não se aguenta e vai pra cima dela, só que ela tira um taser do rabo e apaga o cara. Quando ele acorda preso numa cadeira, ela vem caminhando devagar e pensando: vai entrar certinho. E liso. O filho da puta ainda tenta justificar os atos dele, dizendo que foi tudo porque eles tinham uns problemas em casa. A partir daí eu já falei, já tá podendo gostar. Eu não posso falar muito sobre essa cena em específico, porque o YouTube pode fazer exatamente o mesmo comigo. Mas resumindo, o cano de metal está enfiado do pior local possível. Depois ela ainda marretou o cano até a alma do cara. Bom, rapazes, sejam bons meninos pra não acabar com um cano de metal indo do ânus até o intestino, tá bom? Ela queima todas as provas do crime e aí você pensa que ela vai sair numa boa. E
E vai. Só que a polícia aparece em uma reunião do grupo procurando pelo Oscar, sendo o principal suspeito de ter matado o velho que a Angela matou. Tudo por causa daquele comentário que ele fez dando a ideia de enfiar o cano no cara, que foi a exata forma que ele foi morto, né? Só que pela Angela. E aí então ele é preso e a Angela vai até a delegacia com toda a culpa do mundo por ter mandado um cara inocente, né? Por ter mandado um homem inocente pra cadeia por algo que ela fez. Se fudeu e ainda fudeu os outros. Como nada foi confirmado, horas depois ele é solto e a Angela aproveita pra falar sobre a filha dele. De toda a injustiça que foi feita, onde nos é contado que o cara que a filha dele não foi preso por falta de provas, mas sim porque o departamento perdeu as provas. Ou alguém pagou alguém pra perder essas provas. Se não há provas, não há crime. Então, bem-vindo ao Brasil. Nessa conversa toda, ela conta pra ele tudo que fizeram com ela no primeiro filme, que foram 5 caras e que um deles ainda era o delegado da cidade. E o Oscar também revela a decepção da filha dele ao saber que o pai dela não conseguiu fazer nada. Mesmo ele tentando ajudar ela, velho. Essa cena foi foda. Ele até tentou ir atrás do cara, mas conseguiram uma medida de restrição contra ele, velho. Que porra é? Então, no meio da conversa, a Angela consegue o exato endereço do cara que abusou a filha dele e vai mais uma vez buscar justiça com as próprias mãos. Só que tinha um pequeno grande problema. O cara era a porra de uma parede que fechou o projeto com Renato Cariani. Olha o tamanho do cavalo. Ela começa seguindo o cara até um beco escuro com uma faquinha, o taser e muita fé. E ela tenta pegar o cara pelas costas, acerta uma facada e dá um choque nele, mas o maluco tava buildando o tanque. Ela só apanhou igual uma desgraçada e quase foi estuprada mais uma vez. Só que por muita sorte o detetive chegou no lugar e transformou o maluco numa peneira. Só na bala mesmo pra derrubar um cara desse tamanho todo, você tá doido. A Angela é levada até a delegacia, onde deu ruim pra caralho. A delegada faz uma sessão de perguntas tentando fazer ela confessar alguma coisa, até que ela pergunta sobre um colar que ela carregava no pescoço, né? Até porque um colar se carrega no rabo, né, seu animal? Desculpa, eu tô falando comigo mesmo. Esse colar tinha a foto de uma menina chamada Chastity Storch, filha do delegado Storch, que ela matou junto dos caipiras no primeiro filme. Por que ela tava com essa foto, não sei. Se você me perguntar, eu vou fazer a maior questão de mandar você ir tomar no cu. A polícia daquele caso decretou suicídio coletivo, mas falta investigar uma pessoa, Jennifer Hills. Sim, descobriram a identidade real dela e a delegada associou tudo isso, todos os crimes do primeiro e desse filme a Jennifer. Mas ela se salva mais uma vez porque nesse exato momento chega o Oscar na delegacia com os braços cortados, dizendo que matou todo mundo assumindo os crimes, livrando a Jennifer da cadeia. E sim, ele morreu no processo. Essa morte eu achei paia, o melhor personagem do filme morre, cara, salvando sem querer a Jennifer ainda por cima. Ei, roteirinho fraco, né, gente? Beleza, ela sai da delegacia puta com todo mundo e o detetive avisa que se ela faltar à audiência, o detetive avisa pra ela não faltar na audiência, senão ela tá fudida. Eu já tô fudida. Nossa. Só que agora ela já surtou de vez, e aí ao invés de esperar o crime acontecer, ela mesma decide atrair os caras da rua e pra matar todo mundo, velho. Não bastou quase morrer pro cara que parecia uma parede, né? Só que a desgraçada vai logo no cara inocente, velho. O amigo de trabalho dela, querendo fazer o cara ir pra cima dela, sabe? Mas ele é um cara decente, um cara nobre, um cara que não liga só pra buceta. Como eu disse no começo do filme, né? O cara só queria a amizade dela mesmo. E aí quando ela saca a faca, o cara foge, né? Obviamente. Esse mano não merece viver. O cara é um fofo. E frouxo também. E nessa busca por homens pra matar, o detetive acaba vendo ela na rua, né? Seguindo pela cidade ali. E aí ele decide seguir ela também, né? Eu adoro chamar esse cara de Senhor Carrapato. Depois ela encontra um maluco que passou o filme todo enchendo o saco dela. E aí ela pergunta pro cara: já tá podendo gozar aqui no meio do parque? Não, seu infeliz. Lá em casa, embaixo da pia. Ela tenta atacar na base da facada, mas o cara se defende e manda um cruzado nela. Só que ela derruba o cara e o detetive chega bem na hora pra salvar ele, mas ela ameaça matar o cara se ela se aproximar. E o que aconteceu, ninguém sabe. A cena corta, ela aparece na sala da psiquiatra lá, com uma roupa de presidiária. Sim, ela foi condenada e presa já faz uns 2 anos. E aí, saindo da sala, ela continua imaginando os cenários, matando todo mundo em volta. Cara, esse final foi tipo, quê? Era meio óbvio que ela ia acabar morta ou presa, mas eu esperava algo diferente. Eu não me lembrava mais do final, sinceramente, revendo hoje, eu não sei se eu curti muito, porque o final é só esse mesmo, ela presa e maluca, cada dia mais piroca da cabeça. E basicamente começou a subir os créditos e eu fiquei tipo, tá. E com esse filme aprendemos uma coisa muito importante: seja um cara legal e respeitoso pra não acabar com um cano de metal enfiado na bunda. Bom, esse foi o primeiro review depois de 4 meses, o canal tá de volta agora, um vídeo por semana. Não se preocupe que se der tudo certo eu não vou sumir de novo. Desculpa também a falta de ânimo nesse vídeo, até porque, né, já faz um tempo que eu não faço isso, mas agora já tá podendo gostar. E é isso. Eu sou o Nise e nos vemos em breve. Caralho!